Completa de histórias de homens e personagens que fizeram a diferença na história da humanidade. Cada um deles nos deixou ensinamentos valiosos, exemplos de fé, coragem e perseverança. No vídeo de hoje, vamos conhecer 40 homens incríveis que foram mencionados nas Escrituras Sagradas e descobrir como suas ações e legados continuam a impactar a nossa vida até hoje. Então, se você quer saber mais sobre essas figuras tão importantes e o que podemos aprender com elas, fica com a gente até o final. Não perca nem um minuto, porque tem muita história poderosa pela frente. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeiro é João Batista, que preparou o caminho para Jesus. João Batista foi o precursor de Jesus, cumprindo a profecia de Isaías sobre aquele que clamaria no deserto. Ele pregava o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados e batizou Jesus nas águas do Jordão, começando o ministério de Cristo. João também afirmou: "Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que preparou o caminho." João 1:20. Ele foi um exemplo de humildade e dedicação à missão divina. Lições que aprendemos com João Batista. Preparação para o Senhor. João nos ensina a preparar nossos corações para a vinda de Cristo, nos arrependendo e seguindo a sua palavra. Fidelidade à missão. Ele nos mostra a importância de sermos fiéis ao chamado de Deus, mesmo quando isso significa diminuir para que Cristo cresça. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, negou e depois proclamou Cristo. Pedro, originalmente chamado Simão, foi um dos 12 apóstolos. Ele teve uma grande jornada de fé, começando como pescador e sendo chamado por Jesus para ser pescador de homens. Mateus 4:19. Apesar de ter negado Jesus 3 vezes antes da crucificação, Pedro se arrependeu e foi restaurado por Cristo, tornando-se uma figura-chave na propagação do cristianismo. Lições que aprendemos com Pedro: a importância do arrependimento e da restauração. Pedro nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus nos oferece perdão e a oportunidade de sermos restaurados. Coragem para proclamar o Evangelho. Ele também nos inspira a ser corajosos e a proclamar Cristo, mesmo diante da perseguição. Tiago, irmão de João, apóstolo martirizado por Herodes. Tiago, irmão de João, também conhecido como Tiago, o Maior, foi um dos 12 apóstolos e foi martirizado por ordem do rei Herodes. Atos 12:2. Tiago esteve presente em vários momentos importantes do ministério de Jesus, incluindo a transfiguração. Ele foi um homem de fé e coragem, disposto a seguir Jesus até o fim, mesmo diante do perigo. Lições que aprendemos com Tiago. A dedicação, a missão de Cristo. Tiago nos ensina a perseverar em nossa fé, mesmo diante das adversidades e da perseguição. Coragem e fidelidade. Ele exemplifica como ser corajoso e fiel, até o martírio pelo Evangelho. Tomé ficou conhecido por sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Ele ficou conhecido por sua dúvida quando, após a ressurreição de Jesus, ele disse que não acreditaria sem ver as marcas dos cravos. João 20:25. Quando Jesus apareceu e mostrou suas feridas a Tomé, ele exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Tomé é um exemplo de como a dúvida pode ser transformada em fé quando encontramos a verdade em Cristo. Lições que aprendemos com Tomé. A transformação da dúvida em fé. Tomé nos ensina que mesmo quando duvidamos, podemos encontrar a verdade em Cristo e transformar nossa fé. A importância de crer sem ver. Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29, nos incentivando a crer mesmo sem provas físicas. Mateus, ex-cobrador de impostos,
que escreveu um evangelho. Mateus, anteriormente conhecido como Levi, era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Mateus 9:9. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, que é particularmente focado em mostrar que Jesus é o Messias prometido. Mateus foi um exemplo de transformação e de como Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Lições que aprendemos com Mateus. A transformação através de Cristo. Mateus nos ensina que ninguém está além da graça de Deus e que, com Jesus, podemos ser transformados. A importância de evangelizar. Como autor de um evangelho, Mateus nos ensina a compartilhar a boa nova com os outros. Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, convertido em grande missionário. Paulo, originalmente chamado Saulo, era um perseguidor feroz dos cristãos antes de ter uma experiência transformadora no caminho para Damasco. Atos 9. Ele se tornou um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo, escrevendo 13 epístolas no Novo Testamento. Paulo viajou extensivamente para espalhar o Evangelho, e sua vida é um exemplo claro de arrependimento e dedicação ao trabalho de Deus. Lições que aprendemos com Paulo. A graça de Deus. A vida de Paulo nos mostra que ninguém está além do alcance de Deus. Ele pode transformar até as pessoas mais improváveis. A importância de ser um missionário. Paulo nos desafia a sermos missionários e a compartilhar o Evangelho em todas as partes do mundo. Barnabé, missionário e companheiro de Paulo. Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação, foi um grande encorajador e companheiro de missão de Paulo. Ele foi um dos primeiros a aceitar Paulo após sua conversão, quando outros cristãos estavam com medo dele. Atos 9:27. Barnabé também foi enviado para ajudar a estabelecer a igreja em Antioquia e viajou com Paulo em várias missões. Lições que aprendemos com Barnabé. O poder da encorajamento. Barnabé nos ensina a encorajar os outros na fé e ser um instrumento de paz e reconciliação. A importância da colaboração no ministério. Ele nos mostra que o trabalho de Deus é mais eficaz quando trabalhamos juntos como corpo de Cristo. Timóteo, jovem discípulo e companheiro de Paulo. Timóteo foi um dos discípulos mais queridos de Paulo e recebeu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Ele acompanhou Paulo em muitas viagens missionárias e foi deixado em várias igrejas para fortalecer a fé e ensinar os novos convertidos. Mesmo sendo jovem, Timóteo foi um exemplo de fidelidade e dedicação ao ministério de Cristo. Lições que aprendemos com Timóteo. Não deixe que ninguém despreze sua juventude. Timóteo nos ensina que não importa a idade, todos podem servir a Deus com dedicação e fidelidade. 1 Timóteo 4:12. A importância de perseverar na fé. Ele nos mostra a importância de perseverar e continuar firmes na fé, mesmo diante de desafios. Tito, colaborador de Paulo na evangelização. Ele foi um companheiro fiel de Paulo e ajudou a estabelecer igrejas em várias regiões, incluindo Creta. Paulo escreveu para Tito uma epístola que enfatiza a importância de bons líderes e a necessidade de viver de maneira digna do Evangelho. Tito também desempenhou um papel importante na coleta de ofertas para os cristãos necessitados. Lições que aprendemos com Tito. A importância da liderança justa e fiel. Tito nos ensina a importância de escolher líderes espirituais que vivam de acordo com os princípios de Cristo. A dedicação ao ministério. Ele é um exemplo de como ser dedicado ao trabalho de Deus e ao serviço na igreja. Felipe, evangelista que pregou para o eunuco etíope. Felipe foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva e se destacou como evangelista. Ele teve um encontro notável com o eunuco etíope,
Atos 8, a quem explicou as Escrituras e o batizou, mostrando que a mensagem de Cristo é para todos, independentemente de sua origem ou status social. Lições que aprendemos com Filipe. A importância de compartilhar o Evangelho com todos. Filipe nos ensina que não devemos fazer acepção de pessoas e que o Evangelho é para todas as nações e povos. Disposição para seguir o Espírito Santo. Ele também nos mostra como é importante estar disposto a seguir a direção do Espírito Santo, mesmo que isso nos leve a lugares inesperados. Estevão, primeiro mártir cristão. Estevão foi o primeiro mártir cristão, apedrejado até a morte por sua fé em Jesus Cristo. Atos 7. Ele foi um dos primeiros diáconos escolhidos pela igreja em Jerusalém e, durante sua defesa diante do Sinédrio, proclamou ousadamente o Evangelho, confrontando os líderes religiosos de sua época. Sua morte foi um marco importante para o crescimento do cristianismo. Lições que aprendemos com Estevão. Fidelidade até o fim. Estevão nos ensina que devemos ser fiéis até o fim, mesmo em face da perseguição e da morte. Coragem em testemunhar a verdade. Ele nos desafia a testemunhar a verdade de Cristo, mesmo quando isso envolve grandes sacrifícios. André, discípulo que levou Pedro a Cristo. Ele era irmão de Pedro e foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele é conhecido por ter sido o primeiro a seguir Jesus e, em seguida, trazer seu irmão Pedro para conhecê-lo. João 1:41-42. Ele também foi um dos 4 discípulos mais próximos de Jesus e pregou o Evangelho em várias regiões, inclusive na Grécia, onde teria sido martirizado. Lições que aprendemos com André. O poder de apresentar os outros a Cristo. André nos ensina que somos chamados a apresentar Jesus às pessoas que amamos e, assim, trazê-las para a fé. Serviço humilde. Ele também nos mostra que a humildade é um valor importante no ministério, sempre apontando para Cristo e não para si mesmo. Judas Tadeu, discípulo que escreveu uma epístola no Novo Testamento. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, é um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é o autor da Epístola de Judas, que adverte contra os falsos mestres e exorta os cristãos a manterem a fé e a lutar pela verdade. Ele é lembrado por seu compromisso em proteger a verdade do Evangelho e combater as heresias. Lições que aprendemos com Judas Tadeu. A importância de combater a heresia. Judas nos ensina a defender a verdade do Evangelho contra falsos ensinamentos. Manter a fé em tempos difíceis. Ele nos desafia a ser fiéis à fé cristã, especialmente quando somos confrontados com falsas doutrinas. Simão, o Zelote, discípulo de Jesus. Simão foi um dos 12 apóstolos e, como o nome sugere, ele fazia parte de um movimento radical, os Zelotes, que lutava pela libertação de Israel do domínio romano. Ele provavelmente teve um grande contraste com Mateus, o cobrador de impostos, que era visto como um colaborador do império. No entanto, ele foi transformado por Jesus e se tornou um fiel seguidor, pregando o Evangelho com coragem. Lições que aprendemos com Simão o Zelote. Transformação radical. A vida de Simão nos ensina que Jesus pode transformar qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou crenças anteriores. A importância de unidade em Cristo. Mesmo com suas diferenças, Simão e Mateus trabalharam juntos, mostrando que, em Cristo, podemos encontrar unidade apesar das divisões. Cornélio, centurião romano, convertido ao cristianismo. Cornélio foi um centurião romano que se tornou o primeiro gentio a ser convertido ao cristianismo, como narrado em Atos 10. Ele era um homem temeroso de Deus, que orava e ajudava os necessitados.
Sua conversão marcou um momento significativo, mostrando que o Evangelho de Jesus era para todos, não apenas para os judeus. Ele foi batizado por Pedro e sua história é um exemplo de fé e obediência. Lições que aprendemos com Cornélio. A salvação é para todos. Cornélio nos ensina que a graça de Deus é para todos, independentemente de sua origem ou status. Obediência à direção divina. Ele é um exemplo de como ouvir a voz de Deus e agir de acordo com sua vontade, mesmo quando isso significa um passo de fé. Lucas, médico e autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas, um médico e companheiro de Paulo, foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi um homem cuidadoso e detalhista, dedicado a registrar a vida e os feitos de Jesus e o início da Igreja cristã. Através de seu trabalho, ele nos deu um dos relatos mais completos sobre a vida de Cristo e a propagação do Evangelho pelo mundo romano. Lições que aprendemos com Lucas. A importância do testemunho fiel. Lucas nos ensina a testemunhar, com precisão e dedicação, buscando transmitir a verdade de forma clara e completa. Serviço ao próximo. Como médico, ele exemplificou o serviço ao próximo, e sua vida nos inspira a usar nossas habilidades para o bem dos outros. João, o apóstolo de Patmos. João foi um dos apóstolos de Jesus. Ele é conhecido por ter escrito o livro de Apocalipse, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, por volta do final do século I. Acredita-se que ele tenha sido o único apóstolo que não morreu como mártir. Em Patmos, João recebeu uma visão poderosa de Jesus Cristo, revelando o futuro da humanidade e os eventos finais que culminariam no triunfo de Deus sobre o mal. O livro de Apocalipse é cheio de simbolismos e mensagens sobre a vitória final de Cristo, o juízo sobre os ímpios e a promessa de um novo céu e uma nova terra. João deixou um legado de fé inabalável, perseverança e a certeza de que, mesmo em momentos de grande tribulação, a esperança e a vitória de Cristo são certezas para os cristãos. Ele ensina, através de sua própria vida e escritos, que a fidelidade a Cristo e a perseverança nas dificuldades são fundamentais para alcançar a salvação e a promessa divina. A vida de João, especialmente sua resistência em Patmos, serve como um poderoso testemunho de fé, mostrando que mesmo em meio ao sofrimento e ao exílio, a revelação divina e a esperança cristã podem nos sustentar até o fim. Lázaro, o ressuscitado por Jesus. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, irmão de Marta e Maria, e morava em Betânia. A história de sua ressurreição é um dos milagres mais impressionantes de Jesus, relatada no Evangelho de João, capítulo 11. Quando Lázaro ficou gravemente doente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, mas ele demorou a ir até lá. Quando finalmente chegou, Lázaro já havia morrido e estava sepultado há 4 dias. Jesus, ao chegar, mostrou grande compaixão pela dor de seus amigos e, diante do túmulo, mandou que a pedra fosse removida. Ele então clamou: Lázaro, vem para fora! E Lázaro, para surpresa de todos, saiu do túmulo, ainda envolto em faixas funerárias. A ressurreição de Lázaro não só foi um grande milagre, mas também um sinal claro do poder de Jesus sobre a morte. Esse milagre também antecipou a própria ressurreição de Jesus e fortaleceu a fé de muitas pessoas que passaram a crer em Jesus como o Messias. Lázaro, embora tenha experimentado a morte física, foi ressuscitado como um testemunho do poder de Jesus sobre a morte e a promessa da vida eterna. Ele nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança em Cristo pode trazer a transformação e a vitória final. Nicodemos foi um fariseu e membro do Sinédrio, o conselho religioso e político dos judeus mencionado no Evangelho de João.
Ele é conhecido por ter buscado Jesus para aprender mais sobre seus ensinamentos. Aqui estão os principais momentos em que Nicodemos aparece na Bíblia. Encontro com Jesus à noite. João 3, 1, 21. Nicodemos procura Jesus secretamente à noite para conversar sobre o reino de Deus. Nesse diálogo, Jesus ensina sobre o novo nascimento espiritual e diz a famosa frase: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. É nesse contexto que Jesus também declara João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Defendendo Jesus, João 7:50-51. Nicodemos aparece novamente quando os fariseus tentam prender Jesus. Ele questiona se é correto condenar alguém sem antes ouvir sua defesa, demonstrando uma postura mais justa e aberta. Sepultando Jesus. João 19:39-40. Após a crucificação, Nicodemos, junto com José de Arimateia, ajuda a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, trazendo cerca de 34 quilos de mirra e aloés, um gesto de respeito e devoção. A história de Nicodemos mostra alguém que começou curioso sobre Jesus, passou a defendê-lo e, por fim, demonstrou sua fé ao honrar seu corpo após a morte. Ele é um exemplo de alguém que buscou entender melhor a verdade e, ao longo do tempo, se tornou um seguidor mais comprometido. Jesus, o exemplo supremo a ser seguido. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor, humildade e obediência a Deus. Sua vida e ensinamentos nos mostram como devemos viver, tratar as pessoas e buscar a vontade do Pai. Ele não apenas falou sobre o reino de Deus, mas viveu de maneira perfeita, demonstrando em cada atitude o que significa amar a Deus e ao próximo. O exemplo de amor e misericórdia Jesus sempre teve compaixão pelos pecadores, doentes e marginalizados. Ele curou enfermos, acolheu os rejeitados e perdoou aqueles que a sociedade desprezava. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O que aprendemos? Devemos amar e ajudar o próximo, sem discriminação, perdoando como Jesus nos perdoa. O exemplo de humildade e serviço. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Mateus 20:26. O que aprendemos? Precisamos ser humildes, ajudar os necessitados e servir sem esperar algo em troca. O exemplo de obediência a Deus, Jesus, sempre fez a vontade do Pai, mesmo quando isso significava sofrimento. No Getsemane, antes da crucificação, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O que aprendemos? Devemos confiar em Deus e obedecer à sua vontade, mesmo quando for difícil. O exemplo de perdão mesmo na cruz, sofrendo injustamente, Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O que aprendemos? Precisamos perdoar, mesmo quando somos injustiçados, pois Deus nos perdoou primeiro. O exemplo de fé e esperança, Jesus, enfrentou perseguições, rejeição e morte, mas nunca perdeu a fé no Pai. Ele venceu a morte e nos deu esperança da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O que aprendemos? Nossa fé deve estar em Cristo, pois Ele é nossa esperança e salvação. Então, por que devemos seguir Jesus? Seguir Jesus significa viver com amor, humildade, obediência e fé. Seu exemplo nos ensina a amar, sem limites, a servir sem interesse,
a perdoar sem ressentimentos e a confiar plenamente em Deus. Ele é o único caminho para a salvação e nos chama a viver uma vida transformada. Que possamos seguir seus passos e refletir seu amor em tudo o que fazemos. Se este vídeo te acrescentou conhecimento bíblico, compartilhe para que mais pessoas também tenham este conhecimento valioso. Pedimos também que se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos e deixe seu like, pois estará nos incentivando a fazer mais vídeos. Que Deus os abençoe.